Então, bom, boa tarde a todos, boa tarde, Samantha Ortega. Hoje é dia 11 de maio de 2024. Essa é a primeira consultoria dentro do projeto Narrativas Visuais do Universo Caipira, que é um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo. O edital é o número 23 de 2023, Aprimoramento Artístico Cultural. E estamos aqui com a Samantha Ortega, mais conhecida como Flore Filme nas redes sociais, dando uma consultoria sobre revelação alternativa. Então falaremos hoje um pouquinho sobre o filme, os seus formatos, filmes de fotografia, filmes de cinema, colorido, preto e branco, e também entraremos na revelação em si. Então é isso, Samantha, muito obrigada pela sua presença e pelo seu aceite. Faremos como uma aula, né, mais ou menos, tirando algumas dúvidas. Esse conteúdo vai ser disponibilizado depois em formato de live e acho que podemos começar. Eu sou a Samantha Ortega, também, como você falou, mais conhecida por aí como Flore Filme. Eu sou fotógrafa, sou arte educadora, sou multiartista, sou também laboratorista fotográfica. E em todas essas coisas eu sou autodidata, então acaba sendo algo que amarrar esses processos caseiros e jeitos autônomos a gente criar com isso me toca muito. Mas atualmente eu trabalho como oficineira e eu desenvolvo uma pesquisa já há alguns anos sobre revelação botânica, que basicamente significa substituir os reveladores tradicionais por reveladores feitos com plantas. Então eu faço uma pesquisa que tem como objetivo juntar a foto e a fitoquímica para que a gente consiga visualizar e imaginar formas diferentes, caseiras, acessíveis e ecoconscientes, sobretudo, para a gente refletir sobre a toxicidade dos químicos no laboratório, para a gente assim, entender as nossas imagens no tempo. E, enfim, várias coisas relacionadas a isso. A gente fala bem, já fala muito sobre coisas que atravessam esse tema. Ai, beleza. Obrigada, Mona, por me receber também. Eu vou puxar aqui a apresentação para gente ter aqui compartilhada. Você me avisa se estiver dando para ver já a tela. Então, só para, né, dar um panorama, né? Você já falou sobre o que a gente vai trazer, né? O filme enquanto material. Então, o que é o filme? Né, como são compostas as camadas do filme? Tanto preto e branco quanto colorido. A gente vai fazer uma passagem mais ampla assim do que o que a gente costuma trazer, porque o filme colorido também costuma ser um tema muito mais complexo, mas como a gente está aqui para falar especificamente, né, desses formatos, vai dar tempo de passar sobre isso. Então, depois a gente passa para a revelação. Então, a gente vai seguir essa lógica, né, de pensar o filme como material, quais são os equipamentos que são utilizados, como que esse material é usado no cinema e na fotografia, e a gente passa para como que a revelação desses tipos de material acontece e no formato tradicional, né, o industrial que a gente conhece como o formato clássico. Então, começando pelos filmes fotográficos, a gente tem alguns tipos diferentes ao longo da história, mas atualmente no mercado, né, foram passando os anos e as décadas e vários formatos que existiam foram caindo em desuso e os equipamentos também que serviam para esses formatos de filme foram deixando de existir. Então, hoje em dia, a gente tem acessivelmente por aqui o formato 35mm e o formato 120. E o formato 120 ele também é chamado de médio formato.
A gente vai passar por vários formatos de filme, essa palavra vai ser repetida várias vezes. No próximo slide dá para entender um pouquinho melhor, mas formato, quando a gente fala, né, o formato do filme, a gente se refere a literalmente, materialmente, né, como que é o formatinho desse filme. Então isso inclui as medidas do quadro, e que é o frame, né, de fato a imagem que está nesse filme, e a furação do filme. Então, né, esses furinhos que tem dos lados, que a gente também chama de bitola, né, é o tamanho, tem tamanhos variados entre os diferentes formatos de filme para fotografia e para cinema. Então, atualmente o que a gente mais conhece, né, é o famoso 35mm, que é um formato acessível. O quadro dele tem exatamente 35mm de área, por isso que chama 35mm. E aí tem essa carinha aqui, né? A gente costuma ver ele nessa bobina, e as câmeras para 35mm costumam ser as mais acessíveis, fáceis de operar. Filmes 35mm atualmente para fotografia, eles são vendidos ou com 36 poses, ou 24, como era antigamente também, mas a gente vai falar disso mais pra frente, com a necessidade de achar novas maneiras de economizar, na verdade, né, e acessibilizar o uso desse filme. A gente tem tido o costume muito mais presente de rebobinar filmes. Então, dá para atualmente a gente fazer bobinas com qualquer quantidade de poses que a gente quiser, né? E o formato 120, ele é um formato que é um pouco mais profissional, digamos, até porque o filme 120, ele pede uma câmera que seja de médio formato, e essas câmeras costumam ser não, elas quase sempre são muito maiores, muito mais robustas, e o próprio filme tem menos poses. Um filme 120, ele costuma ter umas 12 poses, e costuma ser usado por quem prefere esse tipo de formato. Para retratos, as pessoas costumam gostar muito também. E em fotografia de estúdio, são os espaços em que esse filme é mais comumente usado. Sempre foi, mas não são todas as pessoas que gostam de fotografar com 120 ao ar livre, justamente porque é um formato maior e a câmera demanda mais, né? E por ter menos poses também acaba saindo mais caro. E aí passamos por uma diversidade muito maior, né, que são os filmes cinematográficos. Ao longo da história do cinema, o formato do filme foi mudando em diversas passagens do tempo, e o formato do filme tem questões muito interessantes para a gente notar, assim, nessa diferenciação dos formatos que permaneceram até hoje, né? Porque se eu fosse sentar aqui e falar todos os formatos de filme que já existiram, assim, a gente ia ficar uma hora só falando disso. A gente ficaria até amanhã, né, sabe? Exato, porque assim, você pensa quantos milímetros que a galera pôde fazer filme, eles fizeram, assim, porque a criação da fotografia e do cinema, ela foi, usando a película como material, ela foi um processo que até hoje está em andamento, né? Então, conforme iam se precisando de usos diferentes para os filmes e de novos equipamentos iam sendo criados, condições de armazenamento, condições para a questão do cinema, edição, né? Como que formato sustenta melhor a necessidade de você ter uma trilha sonora, por exemplo, dentro da própria película. A gente vai ver isso também, uma etapa. E para cinema caseiro, né, também, tipo, as pessoas que em determinado momento começaram a filmar nas suas próprias casas, e aí surgem esses formatos menores, que é o Super 8 e 8mm. Mas no que diz respeito aos formatos contemporâneos, né, o que a gente tem hoje disponível no mercado, que é possível encontrar, que é o filme 35mm, segue sendo exatamente igual, assim, né, o mesmo formato de quadro de um filme 35mm fotográfico. Onde que ele mais costumava ser usado
para filmes de longa-metragem que são de grande orçamento, na maioria dos casos. O filme 35 costuma ser o filme que a gente acaba encontrando em acervos, ou o filme que sob o qual as cópias costumam ser feitas para uma distribuição de sala de cinema. E hoje em dia existem, nos últimos anos, começaram a ressurgir alguns filmes que foram filmados em película e em 35mm. Se eu não me engano, aquela série Euforia, que quando, acho que foi 2020, 2019, que estourou a segunda temporada, que foi inteiramente filmada em película, ficou, né, toda essa, meu Deus, como que eles filmavam isso? E se perdesse o take, e se não, ai... a gente fala disso também um pouquinho mais pra frente, que não é bem assim, né? Eles filmam muitos metros e o filme e a película é editada, enfim, tem a tecnologia possível para isso, mas 35 acabava sendo o formato preferido para essa distribuição assim de larga escala. E os formatos menores, né, que são muito associados ao cinema caseiro, ao cinema independente, ao cinema que não tem um orçamento, tanto cineastas independentes pequenas, produtoras, quanto pessoas mesmo, assim, tem para filmagem amadora. E a distribuição, né, desses formatos, tanto Super 8, especialmente Super 8mm e para filmagens caseiras, e 8mm e 16mm a gente encontra filmes de distribuição popular ou episódios de série, desenho animado, além, né, dos propósitos que as próprias pessoas utilizariam. O 16 e o Super 8 e o 8mm eram formatos de distribuição pela questão do armazenamento, né? A gente pensa que o formato do filme é realmente o tamanho dele, né? Então, se a gente tem um filme 35mm, ele já é desse tamanho, e a gente vai também ter uma tabela disso mais pra frente para especificar, mas quando um filme é de cinema, ele não é que nem um filme fotográfico. Cada quadro é uma fotografia que você tirou independentemente, o filme fica rodando dentro da câmera, então cada quadro é um frame que vai ter que rodar uma determinada quantidade, 24, 30 hoje em dia, né? Mas na época do cinema de película costumava ser 24 ou 18 quadros por segundo. Então, cada framezinho, somando ali 24 desse, dá 1 segundo de filmagem, né? Então, quando a gente vai distribuir um filme de 15 minutos, imagina quantos metros de filme que a gente precisa ter ali guardadinho, né? Então, essa distribuição do formato menor de filme também acaba sendo uma viabilização popular da película para exibição em casa, né? Pessoas que tinham projetores, ou para pessoas que não tinham como adquirir o equipamento necessário para fazer um filme com 35mm. Então, isso eu acho muito interessante, e até hoje também segue sendo, né? Especialmente o Super 8 e o 16mm seguem sendo nossas opções mais acessíveis de cinema popular, para quem quer fazer cinema em película, né? E filmes existem em vários tipos, né? Então, quando a gente tem uma película, ela pode determinar um perfil de cor. E isso foi, quando se trata, né, dos formatos coloridos, foi um processo que também é muita ciência maluca mesmo, assim, quando você fica pensando como que a fotografia foi inventada desde o princípio. Já é uma coisa de assim, né? A galera tava experimentando tudo para aperfeiçoar e para conseguir desenvolver essa tecnologia. Mas quando a gente entra no filme colorido, eu acho ainda mais insano, assim. O jeito que precisa se combinar diversas áreas do conhecimento, especialmente física, né, física ótica, entendimento de como as frequências das ondas de luz que nós vemos e percebemos como cores, como que a gente traduz isso para um material. Então é muito... esse pequeno material, ele é uma tecnologia muito complexa que tem muitas possibilidades dentro disso próprio, né?
mas as principais características das emulsões que nós temos hoje, e tudo que eu vou falar daqui em diante se trata, né, da parte fotossensível do filme e do que vai gerar a imagem. Como eu tinha falado, o formato do filme, ele só diz respeito ao tamanho do quadro e o tamanho do filme e a furação desse filme. Então, teoricamente, um filme 35mm colorido, colorido negativo, ele tem exatamente a ele é exatamente igual a um filme 16mm colorido negativo, por exemplo, porque ele só tem essa diferença, né, da base do filme e como ele é cortado, né, ele é uma versão diferente do mesmo tipo de emulsão. Então, a partir de agora, tudo vale para todas esses diferentes formatos. O que a gente mais conhece é o negativo preto e branco, porque realmente, né, ele é a fotoquímica mais simples que a gente tem. Ela teve muito tempo aí para ser desenvolvida e a gente só foi sendo realmente aperfeiçoada a maneira como a reação química se dava e, né, também se adaptando para o material e fazendo diversas variáveis dessa mesma premissa, mas o negativo PB ele segue sendo o mais clássico, e a gente também vai entrar nisso na fotoquímica de cada uma dessas emulsões. E o colorido negativo, por outro lado, já é um processo mais complexo, como eu tinha falado, e ele surge tanto para a fotografia quanto para o cinema, nessas tecnologias, quando começa a se estudar tecnologias de cor, né? Porque antigamente, realmente, assim, no começo do século XX, tanto as fotografias quanto os filmes eram em PB, né? Essa mudança para poder realizar imagens coloridas foi uma quebra de paradigma, realmente. Isso mudou totalmente a linguagem cinematográfica e fotográfica, a oportunidade de utilizar cores, né? Então, o colorido negativo e o negativo PB são formatos que são usados na fotografia, especialmente, e nas matrizes cinematográficas também é super possível você filmar um filme inteiro em negativo, porque na hora de fazer as cópias, se fazia as cópias em positivo. Então, existem filmes que estão originalmente filmados em negativo, mas em determinado momento, né, houve a necessidade de pensar como que a gente pode exibir, né, um filme que, através da tecnologia do projetor, de uma forma que ele não esteja invertido, né? Porque quando a gente pensa que a gente vai precisar pegar a cópia desse filme e exibi-la num projetor para que as pessoas possam assistir esse filme, ele não pode estar em negativo, né? Senão a gente vai ficar vendo um filme inteiro com todos os valores de luz e sombra invertidos. Então, os processos reversíveis, que são esses aqui embaixo, eles consistem em positivar as imagens do negativo para propósitos de exibição. Então, tanto no cinema, né, para você poder passar um filme, quanto na fotografia para você poder visualizar uma imagem. Então, a fotografia como um acesso popular mesmo para as pessoas, ela começou a ela começou a extrapolar o que se tinha como prática, né, que era você pegar um negativo PB e ampliá-lo para fazer uma imagem, uma impressão que sairia positiva. Agora, quando a gente tem uma necessidade mais de criar, de devolver esse produto para as pessoas, quando, né, uma família tirou umas fotos de viagem e você quer visualizar essas fotos depois que te entregam, né, o seu negativo, ou sei lá, você manda para o laboratório revelar, você quer ver essa imagem. Então, essas imagens não podiam ser entregues para as pessoas num formato negativo, porque quem é que iria, né, pegar um negativo fotográfico e mandar alguém ampliar para você ter a cópia do negativo em papel? Era uma coisa que não era viável. Então,
a positivação das imagens, né, esses processos de reverter os valores para que eles sejam, no caso dos coloridos, como a gente chama aqui no Brasil de slides, e no PB também, eles surgem dessa necessidade de visualização. Então, os slides fotográficos, eles acabam sendo uma mudança total em como a gente visualiza as imagens coloridas, porque agora as pessoas podem, né, ter as fotografias que elas mesmas tiraram. E em PB é a mesma coisa, e isso podia ser tanto nos formatos, né, dos slides, que são aqueles quadradinhos com o negativo, né, e como em outros formatos, como monóculos, especialmente os monóculos slides, acho que aqui no Brasil era o mais comum, né, da gente encontrar, inclusive até hoje, porque antes disso, as pessoas que queriam ser fotografadas precisavam, né, que um fotógrafo tirasse as fotos delas para que do negativo o próprio fotógrafo fosse e ampliasse e te entregasse a fotografia separada, né? Então, essa necessidade da positivação do filme, ela vem completamente junta com a necessidade das pessoas de verem as imagens. E eu acho isso também uma coisa super interessante. Não, muito interessante, Sá. Inclusive, aqui, né, bem na sua apresentação, dá pra gente ver e entender um pouco mais que quando a gente está falando de negativo, a gente está falando dessa fotografia, dessa imagem registrada com as cores invertidas, né? Tanto no negativo PB quanto no negativo colorido. E de fato, para uma pessoa que não tem muito hábito de observar essas fotos em negativo, não consegue realmente entender o que está ali naquela imagem, né? Então, muito, muito legal a sua pontuação aí sobre os filmes negativos e coloridos e toda essa coisa das pessoas quererem ver ali a imagem de fato, né? Sim, é a imagem fotográfica deixando de ser algo que ficava só na mão do fotógrafo, né? Que aí a gente tem vários desdobramentos que nem cabe aqui pra gente falar sobre, né? Mas sobre o filme é um material que ele se relaciona com as pessoas materialmente. Eu acho isso muito interessante, né? Ele existe para poder ser visto também, então ele foi se adaptando para servir a esses propósitos de distribuição, de circulação, e acho que pelos formatos e pelas emulsões acaba sendo muito claro, assim, né? Como essa adaptação e essas diferençazinhas entre os formatos é muito sobre quem vai acessar esse tipo de material depois, né? Então a gente passa aqui para fotoquímica. Então, como é, né, que esses filmes todos aqui funcionam? Como que essa imagem sequer é gerada? De onde vem isso aqui tudo? Eu vou passar primeiro falando sobre filmes preto e branco e depois sobre filmes coloridos. No caso dos filmes coloridos, eu vou ser bem mais sucinta, porque é um pouquinho complicado mesmo, assim, é um material diferente, mas é importante explicar sempre como é que essa imagem é feita antes mesmo da gente falar como que ela é revelada para ficar do jeito que ela fica, né? Então, quando a gente fala de um filme fotográfico, é um filme, é um material fotossensível. O filme trabalha com o que a gente chama, né, de fotossensibilidade, e a fotoquímica também se baseia nisso. A gente vai sempre tentar lembrar que o filme ele existe a partir dessa reação com a luz, né, que é daí que vem a palavra fotossensível, ele é sensível à luz, e ele vai ser manuseado a partir do contato e da ausência de luz para que essa imagem apareça. Então, um filme, quando você... Eu acho que eu vou até pegar um exemplo que eu tenho um pertinho aqui, né? Acho que é mais fácil olhar ele do que eu ficar fazendo assim, tá na tela. Mas um filme, seja ele preto e branco, seja ele colorido,
ele consiste de pequenas camadinhas, assim, né, nesse mesmo material. Então, ele sempre vai ter uma base plástica, atualmente, né, sempre vão ser essa base de plástico, e aqui do lado, que ele fica dobrandinho para dentro, a gente tem uma emulsão. O que significa, né, essa palavra emulsão, que a gente tinha falado lá na frente, é a junção da parte fotossensível desse filme, que, no caso, é o elemento químico da prata. Então, a gente tem sais de prata misturados, juntinhos, assim, né, segurados juntos por uma camada de gelatina. Então, o filme consiste basicamente disso. Isso aqui é um pedaço de plástico com uma emulsão de gelatina e haleto de prata preso aqui. E a prata, ela é o melhor elemento e o elemento escolhido para ser, né, a nossa base da fotografia, porque ela é extremamente fotossensível. Então, quem já teve, né, um anel de prata, por exemplo, uma joia de prata, vocês geralmente sabem que ela é legítima, porque ela costuma escurecer, você tem que limpar para ela voltar a ficar, né, brilhante, porque isso é um processo natural da prata mesmo. Ela começa a oxidar a partir do momento que ela entra em contato com a luz. E esse processo pode se dar muito lentamente, no caso de uma joia, ou ele pode se dar muito rápido a partir do momento que a gente usa partículas de prata muito, muito pequenas, que é o caso do filme fotográfico. Então, um filme é basicamente isso, né, em suas camadas, quando ele é preto e branco. E o que a gente chama aqui, né, da formação da imagem latente é que a luz vai entrar a partir do buraquinho da sua câmera. Quando a gente aperta o botão, a gente abriu o diafragma da câmera e ele fecha. E esse período em que ele estava aberto, uma quantidade de luz entrou pelo buraquinho do diafragma e bateu no filme. A partir do momento que a luz encostou no filme, ela oxida essa prata que estava no filme. Por isso que a gente tem que sempre lidar com o filme no escuro, porque se a gente abrir um filme no claro, a luz acabou de oxidar toda a prata visível, né? E aí a gente vai ter um filme inteiramente preto na hora que a gente for revelar, e não é isso que a gente quer. É o famoso imagem, né? Queimar o filme, né? O famoso queimar o filme. A palavra queimar o filme, ela serve, ela é sinônima, né? Se as pessoas que são mais velhas falando que, tipo, que elas vão queimar um filme e a gente que é mais novo, que nasceu na geração do não abre a câmera, vai queimar o filme. Tipo, a gente associa a palavra queimar com o desastre, né? De que saiu tudo preto. Mas queimar o filme, né, assim, coloquialmente falando, é você expor esse filme, né? Então, você fala, vou queimar um filme aqui, mas na verdade ela só vai fotografar, né? Que esse é o processo aqui. A partir do momento que a luz entrou em contato com essa prata escurece. Mas ela não escurece de uma maneira visível. Então, a gente chama isso de imagem latente. Essa prata que está oxidada, ela está só esperando para ser revelada. Então, realmente, a gente não pode abrir a câmera depois de terminar de fotografar, porque essa imagem não vai estar visível. A gente precisa fazer esse filme passar pelo processo de revelação para que essa imagem se torne visível para a gente, né? Se você só abrir uma câmera com o negativo que você acabou de fotografar, ele vai estar exatamente igual como ele estava antes de você colocar. E aí sim você vai ter perdido ele todo, né? Então, o processo de revelação, ele tem que ser realizado 100% no escuro até também ele terminar, para que a gente possa abrir o tanque onde essa revelação foi feita e o filme poder entrar em contato com a luz novamente. Eu vou puxar para a revelação depois que eu falar dos filmes preto e branco e coloridos, então qualquer coisa a gente só volta nesse slide para lembrar, mas acho que vai ser tranquilo. Quando se trata de filmes coloridos, o negócio já dá para ver que é um pouquinho mais complicado, né? Porque o filme colorido, ao contrário do preto e branco, que só se baseia ali, oxidou a prata ela escurece, e quando a gente bota no revelador, a prata fica preta, e aí agora, ótimo, temos preto e branco, né? Quando a gente precisa de um filme colorido, a gente já dificulta um pouco mais. Então foi realmente uma tecnologia que demorou para surgir, e que usa dos princípios das cores aditivas e subtrativas, que aí aqui... acho que se eu trouxer o mouse vai dar para ver, que é uma teoria das cores básica, no caso, né? E é uma tecnologia que junta a química das cores com a física ótica, que, né, fala sobre a frequência
da luz que vai gerar determinada cor para nós, né? Como o nosso olho visualiza a partir, acho que eu devia ter incluído aqui, mas o nosso olho, ele enxerga um espectro específico de cores, né? Que são as cores que a gente conhece e que a gente consegue ver. Então, e todas essas cores que a gente consegue enxergar, elas são frequências diferentes da mesma luz. Então, o que um filme colorido faz é ter uma composição em camadas que vai ser sensível a determinadas frequências de luz para a gente poder visualizar uma imagem. Então, para quem conhece um pouco mais sobre cor, sobre desenho, sobre design gráfico, vai ser mais fácil de interpretar isso tudo. Até porque a gente consegue ver aqui as cores RGB e as cores CMY, que a gente também pode chamar de semi, que aqui o preto, no caso, aqui não tem, né? Que é uma transparência. Ou para quem também mexe com cores no computador, a gente sabe que, né, que as cores do computador, de telas, de lâmpadas, geralmente vão ser RGB, e as cores de impressão vão ser ciano, magenta, amarelo. Então, o que o filme colorido vai fazer né, a gente tem essas camadas, assim como no filme PB, que a gente tem a base e a gente tem uma camada protetora, a gente tem embaixo uma base e uma camada protetora. A luz vai chegar no filme colorido, e a partir do momento que ela chegou no filme, entrou em contato com o filme colorido, a gente vai ter algumas camadas que vão ter uma mistura dos aletos de prata, não deixa de ter prata num filme colorido que não foi revelado ainda. Só que esses sais de prata, eles vão estar numa camada dividida em três partes, né? E essas diferentes camadas, elas vão ter um composto cromogênico, e cromogênico basicamente significa, dentro da química, um composto que, a partir do momento que a gente interage ele com o outro, que vai estar no revelador, ele gera uma cor. Então, a gente vai ter uma camada que só vai filtrar a luz, só vai entender a luz de frequência azul, outra que só vai entender a frequência de luz verde e outra que só vai entender a frequência de luz vermelha. Então, quando a gente tem aqui, né, a prata em cada uma dessas camadas separadinha, junto com esse outro composto que só vai reagir a uma dessas luzes, quando a gente revela, a gente consegue transformar, fazendo a associação que é a associação subtrativa, né? A gente vai conseguir enxergar não, né? Ter uma imagem que vai ser composta pelas cores de impressão, né? Ou as cores que são as cores naturais, né? Não são as cores da frequência de luz. Então, é uma tecnologia meio doida, assim, e inclusive o grande sanduíche, né, que é esse filme colorido, ele vai ter filtros, onde seria aqui esses cinzas entre, eles são filtros para que essa imagem, para que o resíduo da luz seja filtrado entre as camadas e para que isso se sustente o perfil de cor do filme. Então, é um negócio que, falando assim, fica super abstrato. Eu acho que realmente demanda um conhecimento prévio de processos gráficos, que aí você consegue, acho que, assimilar isso um pouquinho melhor. Mas acho que agora também é um bom lugar para abrir para dúvidas, porque o filme colorido é um pouquinho mais doido, se você tiver alguma coisa para trazer. Acho que ficou bem explícito aqui, bem explicado sobre essa camada. De fato, é uma coisa muito complexa, né? Porque a gente não tem essa dimensão de como são feitos exatamente, mas deu para entender que a gente vai sempre ter esse acetato, esse plástico como base. No caso dos filmes PBs, a gente vai ter a prata com a gelatina. Só que nos filmes coloridos, isso se repete com alguns filtros de cor, acho que é alguma coisa assim, filtros de luz, para que essa imagem seja registrada em cada filtro, e também uma proteção para que isso não esbarre na outra cor, né? Exato, é como se a gente estivesse colocando diversos filtros de cor um em cima do outro. Não sei se alguém já fez experimento de papel celofane, que se você coloca... por exemplo, um papel celofane na frente do outro e você coloca uma fonte de luz branca atrás, você vai vendo, né, como que
essas luzes vão, como que a cor dessa luz vai mudando e às vezes ela uma anula a outra e aí você precisa tipo prestar atenção nisso tudo. Ou para quem já teve aquelas lâmpadazinhas coloridas que eram super baratas assim, geralmente essas lâmpadas elas eram RGB porque elas tinham uma lampadinha azul, uma lampadinha verde e uma lampadinha vermelha. E elas ficavam acendendo conforme você, né, selecionava. Elas ficavam gerando outras cores. E quando você acende todas elas ao mesmo tempo, você tem uma luz branca. Então, é mais ou menos essa mesma lógica de cores que vai ser aplicada no filme. Só que, né, em vez disso, a gente ter só, né, a base e uma camada de prata, e é isso, reagimos, beleza, temos um negativo PB, a gente vai. É como se a gente tivesse que dividir esse filme em várias outras camadas para que a gente tenha essa conversa das cores para gerar uma imagem colorida depois, né? Porque essas camadas aqui, né, tanto a azul, a verde e a vermelha, elas têm prata em cada uma delas, só que elas também estão misturadas com um composto que, quando ele entrar em contato com o revelador, que é o revelador para filmes coloridos, ele vai transformar essa luz que foi ativada, né, da mesma forma que a luz ativou a prata do filme PB e o revelador vai fazer ela ficar preta, a gente vai ter o revelador colorido também mudando a cor trazendo uma cor de tinta para essa camada, que vai ser desse ladinho do pós-revelação, né? Então, é um processo muito louco. E por isso, que acho que já vou puxar o gancho, né, para a revelação com isso em mente. Acho que eu vou só trazer para cá rapidinho para ver, né? Que os filmes de cor negativa e tanto os filmes positivos também, né? Os filmes que são coloridos, eles têm banhos químicos diferentes e eles têm especificidades diferentes, porque é uma composição do próprio material que é totalmente outra. Então a gente fala disso mais tarde, mas é realmente uma coisa mais complexa e é muito difícil fazer isso em casa também, porque demanda uma atenção muito específica. Tudo bem? Tudo ótimo, podemos seguir, Sá. Bom, aqui eu trouxe só umas imagens de como esse material do filme, né, foi utilizado ao longo dos anos. Então eu não vou passar aqui por todas elas, mas tem várias iterações aí dos usos que a gente tinha para esse material desde a época que ele começou a meio que ser inventado, né? Essa aqui, de 1888, é a primeira câmera da Kodak. E a Kodak fazia, na realidade, né, um esquema em que eles vendiam a câmera com o filme e você tirava as fotos, mandava a câmera de volta para a Kodak e eles te devolviam as fotos prontas, né? Então, esse foi o primeiro esquema fotográfico laboratório que se tinha, e isso foi se aprimorando, né, com o tempo. E aqui tem vários tipos de câmeras e filmes que foram foram mudando ao longo da história. Que a gente tem uma bobina de Ilford dos anos 60, essa, na verdade, aqui é de 66, esse exato tipo de filme, e é muito parecido com o que hoje é uma bobina de filme 35 também, mas tinha aqui, né, uma carinha um pouco diferente. A gente tem essas câmeras que parecem caixas e são essas cápsulas que eu tinha pegado, porque elas são muito clássicas, assim, elas eram fabricadas no Brasil, então hoje em dia tem um monte dessas, assim, espalhada por aí, em antiquários e tudo mais. Nos anos 90, acho que esse tipo de câmera descartável, né, que até hoje são vendidas também, são câmeras que ela já vem com o filme dentro, você manda revelar quando você manda revelar, você pega só o filme de volta. Isso vendia muito em pontos turísticos, né? As pessoas compravam câmeras em lojinha de souvenir dos lugares, enfim, era um formato mais comum depois dos anos 90. As câmeras instantâneas, né? Porque filme Polaroid é um funcionamento totalmente outro, mas segue sendo um material fílmico.
E aqui tem um manual de uma câmera 35 que é muito clássica, inclusive até hoje ela é das melhores câmeras que a gente consegue encontrar, que é a Nikon FM2, que ela foi fabricada dos anos 80 até os anos 2000, então aqui são um panorama assim, né, de câmeras e de jeitos de se utilizar o material fotográfico ao longo do tempo. E no cinema, a mesma coisa. Lembra que, né, eu falei que tinham várias... o cinema é um espaço muito amplo para utilizar a película como formato. Todas essas imagens elas saíram diretamente desse livro aqui, que chama Revisão de Filmes, Manual Básico, escrito pela Natália Castro. E esse livro ele é de domínio público, ele foi feito pela Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro, e ele está no site da Cinemateca do MAN para download, é livre assim o acesso, então é só também a gente pode até te passar o link para você ir lá, para você colocar, porque é um material incrível, ele é sobre revisão de filmes, né? Então, quando um filme chega no acervo, tem todo o procedimento de como você identificar uma película e como como lidar com ela, né? Então, é realmente um guia de conservação. Mas tem essas imagens incríveis, assim, mostrando o quantas coisas que eram feitas no mesmo material, né, para cinema. Então, essa aqui é uma mesa enroladeira, então é onde um revisor coloca o pedaço de filme que ele vai revisar, e do outro lado um carretel vazio, e ele vai passando o filme para poder olhar. E também é muito parecido com o sistema de moviola, ou o próprio sistema de um projetor, onde coloca o filme inteiro de um lado e ele vai sendo passado para o outro para que a gente consiga visualizar ele. Aqui a gente tem vários tipos de materiais que às vezes estão combinados no mesmo filme, às vezes estão separados. Então, esse aqui é um material de imagem de matriz, então provavelmente é um filme que foi... o filme, de fato, foi filmado nessa mesma película. Esse aqui é o material de trilha sonora, então a trilha sonora ela era gravada também na película, tanto por som óptico ou por som magnético. E a gente tem aqui material combinado, que seria, né, uma película que tem tanto a imagem quanto o som do filme sincronizados no mesmo material. Caramba. Aqui a banda de legendas, então as legendas eram escritas separadamente também e colocadas e feitas uma cópia como se fosse, né, uma coisa em cima da outra depois. Cópia combinada também, a mesma coisa. Que esse aqui seria um material que já foi gravada a imagem e o vídeo juntos, pela mesma câmera, uma câmera que grava áudio e vídeo. E aqui seria uma cópia da imagem com o material de som inserido póstumamente. Então, essas aqui são todas formatos para utilizar o mesmo material em diferentes formas no cinema. E aqui essa tabelinha que eu falei, né? Quantos metros por segundo por formato de filme a gente tem. Então, por exemplo, um filme de 16mm, se você tem uma filmagem de 10 minutos, você tem 110 metros de filme. Uau. Então, fica aqui por essa tabela, assim, super claro como que um filme de 35 era inviável de você ter uma distribuição popular, né? Porque você vê uma lata de filme 35, o negócio pesa muito. E o que a gente acaba tendo hoje em dia, porque, né, como sabemos, filme não é mais um material acessível como era desde o advento do digital, a gente acaba tendo os nossos acessos mais reduzidos, especialmente para quem não mora em países que fabricam filmes. Então, todos nós que não estamos na Europa, Estados Unidos, sofremos com isso. Além de filmes na validade estarem muito caros. Então, hoje em dia, a gente usa o que tem, né? Então, temos filmes vencidos, temos filmes de cinema rebobinados, tem filmes experimentais que são criados para esse propósito. No caso, esses aqui de exemplo são da Lomography, mas existem pessoas que fazem essas adaptações. A gente ainda tem filmes instantâneos, né? Então, Instax. E a gente ainda tem filmes que estão, além de vencidos, estão estragados. E também tem toda uma possível poética de uso para esses filmes que já estão deteriorados, antes mesmo da gente fotografá-los. E agora, vamos lá. Que a revelação... Vamos pra parte boa. Vamos pra parte boa. Logo após
a exposição do filme, a fotografar o filme, vem o processo de revelação, né? Só pra deixar um ganchinho, sabe? Adorei a dica aí do livro disponível. Depois quero sim até pra compartilhar com o pessoal, acho muito legal. E quero ver também ali que deve ter muita coisa boa, principalmente de arquivos e tudo mais. Muito, muito bom. Sim, esse livro a gente consegue acessar visualmente coisas que a gente nem imaginava, assim, porque eu acho que justamente quando a gente fala sobre filmagem, fica essa dúvida, né? Como que as pessoas faziam antigamente, se errassem, se não sei o quê, mas, tipo, tinha todo um procedimento, assim, uma cópia de um filme que já tá terminado, que vai rodar em sala de cinema, ela já passou por tantas versões de si própria, com várias sobreposições de material, então dá para ver isso, né, como que é esse material pelas imagens do livro, é muito bom. Muito bom. Então, revelação. Começando aí novamente pelos filmes PB. Quando a gente vai revelar um filme PB, é também tão simples quanto o próprio processo de expor um filme PB, né? Lembrando de onde a gente parou, né, que o filme, a partir do momento que ele está exposto, ele está só com a imagem latente e a gente vai precisar no escuro total. Então, mesmo em um laboratório ou dentro de casa, através de que eu vou mostrar também esses materiais no próximo encontro, uma mala de revelação e um tanque de revelação, a gente vai precisar manusear esse processo inteiramente no escuro para que a gente não queime o filme que a gente acabou de expor. A revelação PB ela consiste em 3 banhos químicos principais. O revelador, o interruptor e o fixador. O revelador vai fazer a função de reagir quimicamente com essa prata que foi oxidada pela luz e, a partir disso, ele vai escurecer essa prata. E aí a gente vai poder ter a imagem visível. O revelador ele vai fazer essa função de entrar em contato com a prata que foi oxidada, reagir quimicamente e fazer com que ela seja agora visível, né? Então, a partir do momento que o revelador entra em contato com as partes que foram expostas do filme, ele vai escurecer o que entrou em contato com a luz. Em seguida, a gente vai passar para um banho de interruptor. O interruptor vai fazer exatamente o que o nome implica, né? Ele vai interromper o processo de revelação. Porque a partir do momento que o revelador tá ali entrando em contato com a prata, essa prata vai ficar escurecendo, escurecendo, escurecendo. E se a gente não interromper esse processo, ele vai começar a escurecer as partes que não foram expostas. Então, a gente vai começar a perder as luzes da nossa foto, né? Lembrando que a imagem é uma imagem negativa, então tudo que o que era luz vai virar sombra e o que era sombra na imagem original vai ficar transparente. Então, se a gente não interrompe, se a gente hiper-revela um filme, a gente começa a prejudicar os destaques da foto, né? Então, a gente vai só jogar um banho que vai mudar o pH em que o filme estava em contato e ele vai parar de revelar definitivamente. E, para encerrar, a gente vai passar um banho de fixador para limpar toda a prata que não foi revelada, que ainda está no negativo. E aí, a partir da fixação, a gente tem uma transparência. E a revelação, a gente vai entrar, assim, como que ela funciona visualmente mais no próximo. Então, eu só queria fazer esse panorama rápido, mas ela depende sempre do tempo e da agitação. Então, a gente tem um tempo necessário para que esse químico haja no filme, e a gente precisa estar com o tanque, que é o material onde a revelação acontece, constantemente em movimento ou em padrões de movimento, para que o químico interaja com esse filme o tempo inteiro, né? Que a gente está revelando. No filme PB, os filmes eles têm que ser manuseados na temperatura ambiente, só que atualmente temperatura ambiente é um conceito relativo, né? Depende de onde você tá. Se você for revelar um filme PB num quarto que tá 26 graus, você vai revelar muito rápido, porque você vai perder o controle, o químico vai agir muito rápido. Então é importante que, se você sabe que você não tá num lugar com uma temperatura amena o suficiente, você precisa talvez medir se você tá usando um químico industrial, porque ele pode agir muito rápido se ele tá quente, e a gente perde a mão, né, no controle justamente desse tempo. E que tem várias fórmulas de químico PB, que você vai achar com vários nomes diferentes, mas elas usam, assim, diria que
quase todas usam os mesmos reagentes, só que em quantidades um pouquinho diferentes uma da outra. Algumas usam um e não usam outro, enfim, mas a composição delas e o que elas fazem é muito uma questão de preferência pessoal e acesso, assim, quando a gente está falando de revelador industrial. E a revelação das ampliações, né, que é quando a gente tem mapa fotográfico, ela usa o mesmo processo da revelação PB, só que a gente tem proporções diferentes desses químicos e a diluição e o tempo deles também é muito diferente, mas é essencialmente a mesma coisa. Agora, os filmes reversíveis, né, a gente vai usar o mesmo processo, só que bem diferente, assim, né? Quando a gente vai fazer um filme virar positivo, a gente vai precisar passar ele num revelador muito, muito, muito concentrado, fazer depois um banho de limpeza para tirar o excesso, passar ele num químico chamado branqueador, que no processo colorido, mesmo negativo, também vai ter esse químico chamado branqueador. E o branqueador, ele vai fazer... ele vai desfazer o que a gente fez na revelação, essencialmente. Se a gente pensa nos valores de luz e sombra, a gente... acho que talvez seja mais simples pensar dessa forma. A gente vê uma imagem com as luzes sendo luz e a sombra sendo sombra. O filme vai entender a imagem como as luzes sendo sombras e as sombras sendo luzes. E é aí que vai vir um negativo. Se a gente segue o processo de revelação normal, a gente vai ter só um negativo. Quando a gente vai inverter, a gente vai querer que nossa imagem saia nesse filme, que foi que em tese foi feito para ser um negativo, a gente quer que ela saia exatamente como a gente enxerga. Então a gente vai ter que fazer uma gambiarra química, tecnicamente é meio isso, assim, onde a gente vai revelar esse filme normalmente, então a gente vai reduzir toda a prata já que foi oxidada, então a gente já vai ter a princípio o que seria, né, um negativo, só que a gente vai, quando a gente for passar o branqueador, ele vai desfazer quimicamente o que o revelador acabou de fazer. Então, depois que a gente fez um banho de branqueador, a gente vai passar por uma etapa chamada solarização, que pode ser feita quimicamente, profissionalmente feita quimicamente, mas para quem faz na gambiarra, solarizar um filme é fazer o que não se deve fazer. Depois que a gente passou o branqueador, a gente vai abrir o tanque, tirar o filme da espiral e colocar ele exposto a uma fonte de luz por um determinado tempo, pouco tempo. A gente vai passar o nosso filme inteiro na luz, depois botar ele de volta na espiral e revelar ele de novo. Então, o que o branqueador teria feito teria sido desensibilizar a prata que foi revelada a primeira vez, e a gente expondo o filme de novo na solarização vai fazer com que esse filme seja queimado ao contrário. Então, onde ele não queimou na câmera, ele vai queimar agora que a gente tirou do tanque. E aí, quando a gente for passar esse revelador 2, ele vai revelar a parte da imagem que a gente expôs quando a gente abriu o tanque. Então a gente vai fazer como se fosse um vai e volta para poder, nesse processo, para poder ter uma imagem positiva. E depois a gente fixa e então fica invertido, né, o que a gente teria feito na revelação PB. Se não ficou claro, não tem problema que eu falo um pouco disso de novo na próxima, né, na próxima, no próximo slide sobre filmes coloridos. Mas essencialmente o processo é esse, a gente vai queimar de propósito o que não foi queimado na nossa câmera durante a revelação para ter uma imagem positiva. E isso vai fazer com que invertam as cores e a gente possa ver essa imagem positiva, né? Exato, a gente vai conseguir ver como se né, fosse uma imagem que a gente visualiza com os olhos, né? Vai ser uma diapositiva. É um processo que, ainda que ele parece complexo, quando você para pra pensar, ele é meio bobo, sabe? Porque você fala, nossa, tipo, a gente estaria revelando o filme, né? Num processo normal, ele teria ficado negativo, o que a gente vai fazer é só passar um químico que vai inverter o negócio e a gente vai expor de novo, né? Então a gente está lidando com o próprio material para
pra manipular ele. E, tipo, a gente tá enganando o filme, basicamente, Aham. pra ele fazer pra ele fazer o processo contrário e a gente ter uma Inverso. foto positiva. Muito bom. Sá, eu tenho uma pergunta em relação a isso, sobre os filmes reversíveis ou não. Isso é uma característica do filme, por exemplo. Não é qualquer filme PB que eu consigo fazer esse processo cruzado, né? Que é o nome Não, que se o chama. PB você consegue. Qualquer filme PB, assim, não é qualquer filme, mas existem filmes PBs que são feitos para serem reversíveis. E existem filmes PB que são PB normal, e você tem como revelar ele como reversível pra você, tipo, fazer essa gambiarra, assim, porque quimicamente é isso. Então, é possível, sim, inverter filme PB, Ah, que que não é legal. reversível. Mas os reversíveis têm alguma coisa a mais na composição, algo diferente ou Eles não? são mais estáveis para você poder fazer isso, né? Porque, querendo ou não, a gente está abrindo o tanque no meio do processo e o branqueador é um químico que você pode fazer ele, né? E existem alguns tipos de branqueador alternativo que você pode também montar. Mas essencialmente é tipo um filme que ele é feito para no PB, né? Que é feito para ser reversível, ele é estável, então ele não é uma coisa experimental, assim, você inverter um filme. Agora, você está pegando, por exemplo, um Fomapan, que é um filme que é para ser PB negativo, e você tenta invertê-lo. Fomapan, no caso, é um filme que costuma não funcionar no processo industrial, por exemplo. Que o jeito que ele é feito, às vezes não aguenta esse tipo de gambiarra e acaba deixando. E acaba hiper revelando ele na segunda revelação, por exemplo, ou acaba criando névoa no filme. Então é uma coisa mais sobre testes, assim. Mas é possível, sim. Inclusive, acho que a maioria das pessoas faz isso. Nossa, muito, muito bom, muito legal. Então, passando para os filmes coloridos, né? O processo de revelação colorido, ele é mais simples do que o filme, prometo, assim. Mas era necessário explicar como que é a composição desse filme antes. Existem processos diferentes de revelação colorida. Os filmes coloridos negativos, eles têm dois processos principais que a gente vai encontrar. O C41, que é para filmes fotográficos, e o ECM2, que é para filmes cinematográficos, e ele é um processo de baixo contraste também. Então ele tem uma composição um pouco diferente, as temperaturas desses banhos são diferentes e o tempo desses banhos também é diferente. Então, no colorido, o que mais difere um processo do outro é a própria composição dos químicos e o tempo e a temperatura. No colorido, a temperatura é crucial para a gente conseguir revelar um filme. Se a gente tem a temperatura um pouco errada, além da margem de erro, a gente pode ter um desvio cromático, que tipo, o filme sai de outra cor, ou às vezes um revelador muito quente pode só fazer com que o filme não saia. Então a temperatura é um ponto de muito cuidado que dificulta esse processo feito manualmente. Mas os banhos químicos do filme colorido negativo, eles são só esses quatro: o revelador, o branqueador, lembra o branqueador que a gente usou para inverter o filme PB, fixador e um estabilizador. E por que a gente usa um branqueador em vez de um interruptor num filme colorido? O revelador vai fazer exatamente a mesma coisa, ele vai reduzir a prata que foi oxidada pela ação da luz. Só que o branqueador, ele vai inverter essa prata que estava dentro das camadas coloridas, né? Porque o fixador vai vir em seguida e vai retirar. Então, o filme colorido, o negativo colorido, ele não tem prata dentro dele depois que ele foi revelado. E isso é aí que faz parte dessa tecnologia que ficou meio turva, assim, quando eu fui explicar anteriormente, porque o que é realmente mais essencial nesse filme é a parte química dele, que vai reagir com o revelador e vai transformar a cor dessas camadas. Então a prata, no final das contas, ela serviu quase que para marcar o território da imagem dentro do filme, para que o revelador viesse e reduzisse essa prata
e fizesse o contorno de onde essa prata foi revelada e transformasse a camada de cor na cor que a gente precisa que ela seja visualmente depois, né? E porque o branqueador vai vir e vai tirar tudo. É como se a gente tivesse tipo uma marcação mesmo de onde que estava essa imagem originalmente com a prata, e depois a gente tirasse ela para deixar uma transparência. Então, isso em várias camadas. Então, acaba sendo um processo muito chato de você entender, especialmente para tentar fazer isso em casa a partir de querer entender o que você está fazendo, né? Porque, sim, sempre é possível seguir a ordem das coisas e fazer no tempo e na agitação que é mandado, e você conseguir revelar o filme. Saiu, né? E no cromo positivo, a gente segue exatamente a mesma lógica da reversível PB, só que com os químicos, né, com os químicos para filmes cromopositivos, que é um processo que se chama E6, porque ele tem 6 banhos, mas a ordem e a lógica ela é a mesma da reversão PB, só que com outros químicos e outras dinâmicas e outro filme. E uma coisa importante também, né, filmes de cinema que são muito usados na fotografia também, porque a gente rebobina eles, que fica mais barato de fotografar, né, os coloridos especialmente. Eles têm uma camada embaixo que se chama rinjete, e ela sai, né, ela é uma camada preta que serve para evitar a formação de halo na imagem. Então, tipo, halo literalmente, né, o que fica em volta da luz quando você está filmando, por exemplo. Você está filmando à noite, tem um poste, essa camada do filme, do rinjete, ela serve para que não fique marcado esses halos de luz quando você está passando um filme super rápido lá na câmera. E essa camada, ela pode contaminar os químicos, então ela é sempre retirada num pré-banho, tanto em qualquer processo que seja. Você está revelando colorido, você está revelando filmes fotográficos que foram usados para fotografar, ou filmes cinematográficos, é necessário tirar essa camada para não prejudicar os seus químicos. E aí todos os laboratórios também hoje em dia pedem para você avisar que você está mandando um filme de cinema, para eles não botarem nessas máquinas de revelação, né? Porque o processo, por ele ser muito complexo, ele pode ser feito manualmente, muitas pessoas fazem manualmente, mas existe também, no caso dos filmes coloridos, a gente pode usar uma máquina, que hoje em dia é muito mais raro de ter aqui no Brasil, especialmente é muito caro, né? Mas era assim que se revelava seu filme em meia hora quando você era criança. É uma máquina chamada Minilab, que ela mesma dá conta de revelar os filmes coloridos, porque ela já tem todo esse processo automatizado. Você bota o filme de um lado, ele vai sair pronto do outro, assim. Então, tem esse adendo, né, de ser uma revelação passível de fazer com máquina. E aqui é o que nos interessa mais, né, como pessoas que vão fazer coisas em casa e que não vão ter muito acesso aos químicos, e que têm um interesse e que tem uma necessidade de utilizar outros processos, especialmente aqui do Brasil, que a gente, hoje em dia, o acesso ao E6, por exemplo, é praticamente impossível. A gente tem um processo meio ciborgue, assim, que foi desenvolvido. Mas a gente teve também, uns anos atrás, falta de químico C41, porque também tem isso, C41 é um processo que é uma patente da Kodak, então a gente não tem acesso ao que tem dentro desse revelador, por isso que fica tão, também, né, nos reveladores PB a gente consegue improvisar, substituir um químico por outro, até dentro do próprio processo tradicional, se tem esse acesso ao químico puro, né? No caso dos filmes coloridos, não, a gente não tem acesso ao agente revelador original, a não ser que a gente compre ele da Kodak, né? Que é a fabricante desses agentes reveladores. Então a gente tem uma dependência total, e quando falta no mercado, não tem mais revelação colorida. E aí acabam existindo as necessidades de fazer processos cruzados de revelação. E o que é um processo cruzado, né? É o nome de qualquer revelação de filmes, entre filmes coloridos, que não é feita no processo original. Então, a gente pode pegar um filme que idealmente seria revelado em ECN2, tipo um filme de cinema, um Kodak Vision 2, por exemplo, e a gente vai colocar ele, a gente vai revelar ele em PB.
ou a gente vai revelar ele em C41. Então tem essa possibilidade de que tipo, a gente consegue colocar um filme em um revelador e fazer uma revelação de um filme que não é o processo que ele foi feito para, né, para ser revelado, mas ele vai sair independente, assim, se ele for bem exposto, vai ter uma imagem. E só que isso acaba tendo algumas consequências, né? Se a gente coloca um filme colorido, por exemplo, em um revelador PB, o revelador PB ele vai revelar a prata, mas não vai revelar as camadas de cor. Então a gente vai ter um filme colorido com uma imagem que não vai ter cor, ela vai ser só a prata e provavelmente quando você for escanear, ela vai ter ou uma única cor, vai ser monocromática, ou se você pode escanear ela em PB, que ela vai sair uma imagem igual, né? Se você mudar ela para a configuração do PB. Então, a gente pode sim passar um filme colorido num processo PB, só que ele não vai sair com a imagem colorida, porque, né, como a gente fiz essa construção complexa, mas acho que no final o ponto era para a gente entender, né, por que essas camadas de cor precisam ser reveladas no revelador próprio para elas, senão elas não aparecem, né? Mas ainda a imagem, então, ainda é útil pra gente. Então aqui tem uma tabelinha, que eu não vou falar ela inteira, mas aqui, né, esse é o tipo de filme, qual que é o processo nativo, original deles e quais são os processos cruzados que eles podem ser revelados, que, né, vai rolar. Apenas com algumas variações. Se você revela um cromo positivo, por exemplo, em processo C41, ele geralmente sai muito saturado, ele não sai com aquelas cores bonitinhas, uns tons que são quase pastéis, assim, né, aqueles que são tão bonitos no filme positivo. Ele vai sair provavelmente com alguma aberração cromática, então isso também acaba sendo um processo experimental. Que legal. E aí, pelo que foi explicado antes, né, o filme PB ele não pode ser processado em químico colorido, porque como o químico colorido vai ter o branqueador, você vai só tirar a prata e aí não vai ter nada, né? Então, se você joga um filme PB num químico cor, você só tem um plástico no final das contas, porque é isso que o filme colorido é feito para ser, né? Tudo bem no processo cruzado? Acho que deu para entender a construção dos outros, assim, porque que a gente explica. Muito interessante, muito interessante. Eu não sabia que os filmes PBs poderiam ser revelados em coloridos e também, que os coloridos poderiam ser revelados em PB e também não sabia que os filmes PBs não poderiam ser revelados em colorido. Então, de jeito nenhum, assim, não vai sair nada. Então é isso, tipo, ao princípio parece muito, né, muito técnico falar dessas camadas do filme, o que reage com o quê, e aí no revelador, mas no final das contas, para chegar nessa etapa da revelação alternativa, é que é muito importante para que a gente não saia fazendo as coisas sem saber disso, porque aí depois começa a dar tudo errado e a gente não sabe por quê. E no final das contas pode ser só porque o filme que você está usando não foi feito para isso, né, então não tem o que se faça. Se o próprio processo químico não é compatível com ele, ele vai falar, não vou participar disso aí, não. E aí acaba que a gente acha que a gente está fazendo, né, algo errado em uma determinada etapa do processo, quando na verdade foi só o filme que não era para isso. Maravilha. E aí, Asmina, deixa aqui umas imagenzinhas da época que eu revelava colorido em casa. Me arrependo fortemente. Não arrependo, assim, né? Claro que não, arrependo, mas é um processo que, assim, se eu falo não revelem colorido em casa, se vocês prezam pela saúde e bem-estar de vocês, eu falo por experiência. Essas imagens aqui, na real, foram todas dessas mesmas intervenções, desse mesmo processo, que é esse Fuji aqui. E depois alguns experimentos caseiros, né? Esse aqui foi eu tentando tingir esse negativo com violeta genciana depois. Aqui é o meu banheiro que eu estendia o negativo depois de revelado. O banho-maria de químico, a temperatura, o termômetro. Enfim, né? Revelar filme em casa no processo industrial. O PB é mais fácil, mas colorido especialmente é extremamente inacessível e pode ser muito prejudicial. E eu deixei aqui pra gente encerrar, né, só como meio que palhinha visual dos processos artesanais e caseiros.
para revelação fotográfica e as diferentes possibilidades que a gente tem com isso. Então, tanto aqui para revelar filmes com reveladores botânicos, então aqui tem reveladores de diferentes plantas. Esse aqui eu acho que serve como um bom exemplo do que significa uma imagem de um filme colorido processado em PB que saia monocromática, né? Ela fica assim, ela sai igual, mas ela não fica com as camadas de cor. E aqui tem alguns outros exemplos, né? Os fitogramas, que é um processo que eu gosto muito de fazer, que usa filmes que estão queimados, então que eles já estão estragados, que a gente não poderia usar de outras formas, então a gente consegue repropositar esses materiais. E o Lumen Print também, que serve muito bem para a gente repropositar papéis fotográficos que já foram utilizados, que já foram utilizados, não, que foram queimados e não poderiam ser utilizados tradicionalmente. Então fica aqui só o exemplo visual. E aí encerramos por hoje. Maravilha, Sam. Muito obrigada pela aula, super aula. Acho que ficou bem claro, você conseguiu explicar, exemplificar de uma forma muito didática, muito clara. Querida, é isso. Obrigada, Até beijo. mais. Até. Um beijo.